pessoal, uma bela tarde a todos. Hoje é o nosso quarto encontro e aí hoje o assunto é verbo. E verbo é um assunto que cai em qualquer concurso. E não serve só para a prova, mas serve para o seu dia a dia, serve para a redação, serve para a prova objetiva, serve para interpretar um texto, porque ele envolve também interpretação, que queira ou não. E nós sabemos que nós temos 10 classes gramaticais, 10. 6 são variáveis e 4 invariáveis, né? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, né? São variáveis. 4 invariáveis, que é preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, o verbo é uma classe flexível. Ele é flexível no modo, é flexível no tempo, é flexível na pessoa, é flexível no número, é flexível na voz. Então, há essa variação. Ele é variável porque ele varia, porque ele muda de acordo com o contexto. Então, quando você diz eu estou feliz, é um modo presente. Eu estive feliz é o passado. Eu estarei é o futuro. Então, a gente vive isso aí no nosso dia a dia à vontade. Agora, a UPE, ela não trabalha decorando. Ela exige do aluno uma intelectualidade, ela exige do aluno um conhecimento, ela exige do aluno algo a mais. Por exemplo, caiu na UPE, eu acho que no penúltimo concurso. Foi assim, veja, ela sofreu muito. Aí a banca perguntou, a troca aí de sofreu muito por tem sofrido, se estaria dentro da norma padrão e o mesmo sentido. Veja, eu posso dizer, ela sofreu, ela tem sofrido, posso, gramaticalmente correto. Agora, quando eu digo ela sofreu, a ação já foi concretizada e ela tem sofrido. É uma ação que aconteceu e continua o quê? Aí já muda o sentido. A banca também pergunta, por exemplo, quando ele chegou à estação, ela chegara. Significa dizer que quando ela chegou, ele já viu o quê? Então ele chegou primeiro do que ela. Os dois chegaram, perfeito, é fato. Mas só que um chegou antes do outro. É o chamado passado do passado, é o pretérito mais que perfeito, que é isso aí, essa passagem. Então, eu não quero que ninguém decore como antigamente. A gente pegava professores, às vezes, livro e colocava assim: vamos conjugar o verbo no presente. Eu canto, tu canta, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Mas não é assim que se aprende. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu cantarei, eu cantaria. Não é isso que a banca quer. Claro, você tem que saber alguns verbos. Por exemplo, é quando eu ver você ou quando eu vir você? Quando eu vir você. É ele interviu ou ele interveio? Como? Ele interviu ou ele interveio? O correto é interveio. Ele veio e interveio. Outra que muita gente erra. Eles deteram os ladrões. Eles deteram. Não eles deteram, eles detiveram. Eles intervieram, detiveram. Então, quando eu puser a caneta na mesa, não é quando eu pôr. Então, esses verbos não é eu reavi, é eu reouvi. Então, eu vou colocar uns verbos que são realmente complexos, mas eu vou colocar aqui a conjugação de alguns dentro de um contexto lógico. Não é conjugar verbo por verbo. É só que você entenda. Veja só comigo, eu ia trabalhar com os três modos agora, mas veja, sem decoreba. Quando eu digo assim, eu canto todos os dias, eu canto, é fato, é o presente do indicativo, eu canto, é certeza. Agora, eu espero que você cante, você pode ou não cantar, então não é uma certeza. Se não é uma certeza, é um modo subjuntivo. Então quer dizer que o modo subjuntivo é o modo da incerteza? É. E o indicativo é o modo da verdade, da certeza. E o imperador é o modo da ordem, do pedido, do chamamento, e por aí vai. Agora, eu vejo também verbos. Muita gente diz assim, ó, eh, você vai, Manuel, à cidade, aí o cara diz, possa ser que eu vá. Não pode dar uma resposta dessa que está errado. O certo é, talvez eu vá, tomara que eu vá, não sei se vou. Agora, possa ser, não existe. E até existe, quando você quer afirmar, eu espero que você possa ser feliz, eu espero que você possa conseguir seus objetivos. Aí eu posso, você pode dizer isso. O que você não pode é responder. E o verbo chegar é quando eu vier, não é quando eu vier, não é vier, quando eu vir você, não é quando eu trazer, não é quando eu trouxer, e por aí vai. E alguns participam, então assim, eu havia aceso o fogo, é errado, eu havia acendido o fogo. O aluno foi expulsado, não, ele havia expulso o aluno, ele havia expulsado o aluno. Então,
mostrar alguns particípios irregulares. Escrever não é escrevido, é escrito. Fazer não é fazido, é feito. E dizer não é dizido, é dito. E ver não é vido, é visto. Pôr não é pôr, é posto. São irregulares. Ou seja, existem os particípios que têm uma forma só e existe aquele que tem duas. Por exemplo, impresso ou imprimido, isento, isentado, aceito, aceitado, pago, pagado, pego, pegado. Então, a gente vai saber como usar cada um adequadamente, porque senão você se perde na sequência, na história em si. Também eu não valo nada, né? Eu não vailo, quando é LH, vailo, caber, eu caibo, não é eu cabo, eu caibo. Ou seja, você vai ouvindo, vai aplicando e sempre treinando, porque, como eu digo, quem passa em concurso não é o sábio, quem passa em concurso não é o intelectual, quem passa em concurso é aquele que tem disciplina. E o que é ter disciplina? Uma sequência ininterrupta de estudos, compromisso com você mesmo. Esse passa no concurso. Porque eu já tenho 40 anos de ensino, já vi vários alunos muito bons, inteligentíssimos, e serem reprovados, mas porque não entendia a retórica da banca. E alunos que não eram tão inteligentes, regulares, e passando aí em vários concursos. Então, o que eu havia dito há uns 25 anos, vem se comprovando a cada concurso e a cada aluno que vem passando nesse concurso. Então, e o professor também ele tem que se adaptar a cada banca. Se eu estivesse trabalhando com vocês com CESP, seria um manual. FGV, seria um outro manual. Então, cada banca eu me moldo e pego questões voltadas e baseadas e referentes à banca em si, entendeu? Ao contexto em si. Vai chegando meu amigo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o mais intelectual era ele. Pedro, o mais arrogante. Pois não. E Judas, o mais suave e mais perigoso. Vá. É, talvez haja, né? Talvez haja. Nada, a gente está pegando pelos outros tópicos, mas qualquer mudança que é, pronto, você sabe agora que houve uma mudança na PM, que era, você sabe que vai ser a OCP, que é a Associação, Assistência de Organização de Concursos Públicos, né, do Paraná, lá do Maringá, desde 2006, tem 17 anos na banca. Eu gosto muito da OCP, que ela trabalha muito assim, ela tem um estilo um pouco PE. Às vezes ela trabalha um, dois, três, é, consigo colocar um, dois, três, quatro, cinco, aí pergunta, um primeiro está correto, os dois estão corretos. Ela costuma trabalhar assim. Agora, pouquíssimas questões vêm assim. Vem mais questões A, B, C, D, é mesmo tirado do texto. É um texto só. Agora, vamos aguardar para ver, mas não haverá perda quanto à programação, porque a programação geralmente é a mesma. Né? Os 8 enquanto nós temos que trabalhar com os assuntos que são mais inerentes. Né? E em todas as bancas eu faço uma revisão geral para saber o que é que cai mais, o que cai menos. Veja, nós temos uma aula para cada assunto. A gente às vezes tem 3, 4 aulas para ser um assunto só. Se a gente fizer isso, a gente só dá 2 assuntos. Ou seja, não pode perder tempo com besteira. É pá, pá, pá. Infelizmente, né, você tem que. Agora, dependendo da banca, depois eu vou abrir um curso só para resolução de questões. Interpretação de texto, gramática. Mas não haverá perda, porque talvez mude uma abordagem ou outra, mas a sequência dos assuntos praticamente são os mesmos. Mesmo qualquer banco que vier com um estilo um pouco diferente. Ó, veja que coisa interessante na nossa vida. A nossa vida é formada por uma tríade. Ó, vê se não é o antes, o agora e o depois. Ênclase, próclise e mesóclise. Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos Gabriel, Rafael e Miguel. A tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Então, o nome de trabalho vem tripalho, três partes, a gente tem cabeça, tronco e membro, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente tem geralmente 3 elementos que fazem parte da nossa caminhada. Os verbos não são diferentes. Veja se são diferentes. Quantos modos eu tenho? 3. Indicativo, subjuntivo e a ordem. Imperativo. Eu tenho 3 tempos básicos: passado, presente, e dentro dele eu tenho passado perfeito, mais que é perfeito, imperfeito e por aí vai. O número, eu tenho o singular ou o plural. Tem até o neutro aí em latim, mas em português singular e plural. E pessoa, eu, tu, ele. 3 do singular e 3 do nós, vós, eles. E nós temos 3 vozes: ativa, que sofre. Não, sim. Ativa que sofre, não. Ativa que pratica a ação. Passiva. E quem pratica e sofre ao mesmo tempo. E o que é um reflexo? Quando você vai ao espelho e se vê, é ou não seu reflexo? Reflexiva. Veja a lógica, antes de começarmos. Eu não quero que você decore, porque o que foi ensinado para a gente antigamente era só decoreba. E isso não deu certo.
que até hoje temos dificuldades. Assim dizia Paulo Freire, saber ensinar, ter prazer e mostrar que é possível. Veja, pronto. Como é teu nome? Valérie, pour Valérie, Valérie G.I. Asseyez-vous, Valérie, excusez-moi. Francês o nome dessa porra aqui. Ó, Valérie comprou um livro. Quem comprou um livro? Quem praticou a ação? Foi o livro que comprou Valérie ou Valérie comprou o livro? Quem praticou a ação não foi o sujeito? Se ele praticou a voz é o quê? Ativa. Agora, se você, o livro foi comprado por ele. Quem sofreu a ação de ser comprado? Voz o quê? Agora, ele se feriu. Quem praticou a ação? E quem sofreu? Ou seja, foi, saiu dele e voltou para ele. Você, Manuel, ela se trancou no quarto. Quem praticou a ação? E quem sofreu ser trancada? Ela se suicidou, ela praticou e sofreu o ato. Então é uma reflexão. A reflexão é uma ação que sai de você e volta para você. É como se você estivesse diante de um espelho e se vendo. Não pode ser ninguém a não ser você. Então, quando você trabalha, agora quer decorar? Vamos decorar. Toda vez que o verbo for transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto, indireto, indicar uma ação, o verbo, a voz será ativa. Toda vez que tiver um verbo transitivo direto, mais o si, partícula passivadora, a voz é passiva sintética. E se tiver o verbo ser mais o particípio, é a voz passiva analítica. Eu não preciso saber disso, não. Eu não preciso saber disso, não. Eu preciso saber entender isso aí. Isso é regra, isso é decorabazinha do passado, pobre. Vê se não é verdade. Ele acabou de chegar. Quem praticou a ação? Ativa. Acabou, morreu. Agora, vamos lá. Adestraram-se os cães. Os cães foram... Você acha que os cães se adestraram ou sofreu a ação de ser adestrado? Vendem-se casas. Casas são o quê? Precisa saber se é partícula passivadora, verbo transitivo direto. Só é você inverter. Alugam-se casas, Consertam-se geladeiras. Quem é que são consertadas? Se ela ser consertada, ela pratica ou sofre a ação de ser consertada? Se sofre, a voz é o quê? O passivo, o paciente é o que sofre a porrada. E o agente, e o ativo é aquele que pratica. E o reflexivo é aquele camarada que sozinho, ele pratica e sofre. Acabou. Acabou, decoreba. Manuel, e os modos? Tudo que for certeza é indicativo. Tudo que for incerteza é subjuntivo. Eu digo, talvez eu vá à cidade amanhã. Isso é certeza ou uma hipótese? Modo subjuntivo. Se eu fosse à cidade, eu não sei se eu vou. Subjuntivo. Quando eu for, eu não sei quando vou. Subjuntivo. Agora, estude, trabalhe, é uma ordem, imperativo. Agora, eu vou à cidade, eu estou indo à cidade, eu fui. Não resta dúvida que a ação foi concretizada. É uma coisa certeza, é uma coisa que se indica, é uma coisa pronta, uma coisa certa, indicativo. Apontar, indicar. Então, vamos ver aqui. Depois a gente faz as questões. Coloque indicativo. Não. Indicativo. Aí você faz uma seta e coloca assim, ó. Indica a certeza. Indicativo indica a certeza, certo? Então, vamos lá. Carlos, eu vou mostrar para vocês que precisa decorar, tá vendo? Carlos analisou os livros. Carlos analisou os livros. E os enviou à coordenadora. E os enviou à coordenadora. Com crase. Aí você circunda aqui, analisou e circunda aqui, enviou. Então, analisou e enviou. Sublinhe isso aí, ou circunde aí, como você achar. Depois você circunda aqui, tá vendo? Então, veja, o indicativo, ou o modo indicativo, olha, é o modo que indica, olha,
a certeza, mas pode também indicar, ó, que a banca perguntar, qualquer banca, é o modo da verdade. Porque só se podia apontar se tivesse a certeza, claro, do que você estava dizendo. Não se podia apontar na dúvida. Por isso que o modo indicativo é sempre a ideia de certeza. Vou fazer uma pergunta a vocês agora, para abrir a mente. Que as perguntas elas irão abrir a mente, indubitavelmente. Eu tenho aqui um período composto ou um período simples, composto pelo tamanho ou pela quantidade de verbos. Eu tenho dois verbos. Eu tenho um período o quê? Composto. Agora, se é composto, tem duas opções. Ou é composto por coordenação ou o quê? Subordinação. Leia a frase até aqui e para ver se está claro. Analisou? Leia a outra. Carlos enviou os livros a quem? Eu separando as duas, ficam ou não independentes? Se ficam independentes, subordinada ou coordenada? Coordenada. Se é coordenada, pode ser aditiva, adversativa, alternativa. Eu pergunto, ele analisou e além de analisar, ele fez o quê? Então ele somou uma coisa, é um aditivo. Agora, se eu dissesse, ele analisou e não enviou, seria aditiva ou adversativa? Hein? Porque se esperou que ele e ele não enviou, quebrou a expectativa. Então é uma adversativa. E eu não posso usar vírgula aí não, viu? Eu só poderia usar vírgula antes do conector se ele fosse adversativo. Eu já mostrei isso antes. Agora eu pergunto, se Carlos analisou e enviou, é uma dúvida, é uma ordem ou já é uma certeza que a ação aconteceu? Hein? Se é uma certeza, que modo você tem? Indicativo, porque é uma certeza. Aí eu pergunto a você, Carlos analisou, então eu já sei que eu tenho um tempo passado, eu tenho um modo indicativo, eu tenho um número singular, eu tenho a terceira pessoa, Carlos. E que voz é essa? Veja se não precisa você decorar nada. É uma voz ativa. Por quê? Quem analisou? Quem enviou? Ele sofreu a ação e ele praticou. Então é a voz o quê? Eu pergunto, vocês precisaram decorar alguma coisa para entender que é ativa? Não. Eu pergunto, os dois verbos têm a mesma transitividade? Os dois verbos têm a mesma transitividade? Sabe o que é transitividade? Não, é o tipo de verbo. Se é direto, se é indireto. Leia o primeiro. Ele analisou. Qual é a pergunta? Se é o que é um verbo transitivo. Depois de um verbo transitivo direto, tem um objeto. Agora o outro. Quem envia, envia alguma coisa com os complementos. Então ele é direto. E o primeiro? Apresenta a mesma transitividade? Não, porque um só exige um complemento e o outro. Então não é a mesma transitividade. Está vendo aí quantas perguntas eu fiz a vocês? Mas não era assim que se aprendia. Não era assim que era mostrado. Vocês trabalhavam por pedaços. E quando juntava as partes, perdia no todo. Porque não entendia. Até chegar ao todo, não entendiam. É uma coisa muito óbvia. Você sabia que essa frase aqui, eu já encaixei tudo que tem aqui. Vamos ver se não. Se é o modo da certeza, é o modo o que aqui? Se já foi enviado, é ou não tempo passado? Se eu só tenho uma pessoa, eu tenho singular. E aqui, terceira pessoa, Carlos. E qual é a voz? Ativa. Pronto. Você analisou tudo, sem precisar ter que decorar regras, fórmulas. Agora, se eu trocar coordenadora por coordenador, como é que fica? Vá, enviou os livros, e se eu disser AU para o masculino, o que é que acontece com o feminino? A mais O não é AU, e A mais A. Eu irei ao colégio ou ao colégio? E a escola? Vocês assistem um show ou ao show? E a novela? Vocês aspiram ao sucesso ou aspiram ao sucesso? Claro que é ao. Aspirar ao sucesso é inalar, cheirar o sucesso. Ninguém vai cheirar sucesso. Vai desejar, almejar, pretender. Tem que ter crase no feminino. Então, não decore, vai entendendo. E isso é muito importante você entender, porque qualquer ou quaisquer concurso, a banca foi tal. Mas se você é bom, meu amigo, não tem banca que coloca você para trás, não. Se você é bom, acabou, morreu. É a mesma coisa, eu aprendi inglês com 8 anos de idade. Ah, e se eu estiver dentro da Mata Amazônia? Eu falo inglês. Se eu estiver na Inglaterra, eu falo inglês. Se eu estiver na França, eu falo inglês. Quer dizer, vai mudar o que eu falo no lugar que eu estou? Não, você sabe, não vai perder a essência. Então, se você sabe português,
Claro que uma banca às vezes pergunta diferente, mas se você entender, acabou, morreu. Ah, vai vir a banca tal, que venha. Se você souber, não precisa ter medo de banca que venha. Muda apenas o aspecto, a estrutura. Mas o conhecimento linguístico que você vai ter, vai continuar tendo. Apenas se moldar a realidade da próxima banca. Que, obviamente, você tem um tempo para se saber mais ou menos como vêm as questões, mas o que você sabe, sabe, não vai deixar de saber porque trocou a banca, de jeito nenhum. Agora, eu pergunto a vocês, coloque na voz passiva isso aí, está na ativa, como seria na voz passiva? Ó, Carlos analisou os livros. Os livros foram por quem? Por Carlos. E Carlos enviou. Os livros foram por quem? A quem? Se a banca hoje, qualquer um que viesse aí, perguntasse, os livros foram enviados por Carlos, manteria o mesmo sentido? Quem continua sendo enviado? Quem continua sendo analisado? Não é a mesma coisa, não? Você apenas mudou de voz. Ó, viu ali? Eu não perguntei se mudaria de voz, perguntei se teria o mesmo sentido. Vamos lá. Manuel adestrou os cães. Inverte os cães. Quem continua sendo adestrado? Quem continua adestrando? Agora, é a mesma voz, mas é o mesmo. Quando você abrir a sua mente fortemente, ter-se-á indubitavelmente um resultado eclético e incotejável. Ou seja, sem comparação, você vai ficar pasmado, não é pasmo, não é pasmado, diante da situação diferente, você vai tê-la como um caminho mais suave, mais tranquilo. Porque todo mundo aprende, assim, entende. Depois que entender, concurso passa a ser fichinha. Mas tem que entender a língua portuguesa. Porque o resto, esse menino trabalha aqui, como é Tomás, foi aluno meu. Ele ia até fazer para diplomacia, que ele ensina aqui militar. Eu adoro, desde uns 15, 10, 15 anos, que eu gosto de direito militar e eclesiástico, né? Adoro. Aí conversando comigo, é assim, é mesmo, Manuel, você tem razão. Português é preciso saber o que é. O direito está ali dizendo a lei qual é. É essa lei acabou, morreu. Português é isso, ali pode ser aquilo outro. Por exemplo, esse OS aqui está acompanhando quem? É ou não um artigo definido? Mas esse OS aqui está acompanhando o livro ou representando o livro? Está ou não substituindo o livro? Então é um pronome substantivo. Ah, Manuel, qual é a função sintática dele? Objeto direto. Se eu disser, ele enviou o quê? O quê? Então esse OS é objeto. Enviou a quem? Objeto direto. O indireto não vai à voz passiva. O indireto fica assim. Então, veja que uma coisa é uma coisa, outra é igual a cara. As caras são iguais. Tem a mesma cara, mas não tem o mesmo sentimento, nem o mesmo na mesma classificação. Os, sim, o que é os? Eu não sei. Pode ser milhares de coisas. Pode ter sujeito, objeto, complemento. Eu não sei. Bem, vamos agora a número 2. Aí o 2. Pois não. Sim. De jeito nenhum. Ali está na ordem direta, não tem nada a ver. Porque o objeto está antes, você poderia dizer enviou-os. Você poderia dizer enviou-os, mas não precisa de vírgula aí de jeito nenhum. Viu? A não ser que você dissesse assim, os livros, vírgula, eu os enviei. Aí você teria um objeto direto pleonástico. Aí, os livros, vírgula, eu os enviei. Você repetiu duas vezes. Eu enviei os livros, eu os enviei. Mas você quer reforçar. Os livros, vírgula, eu os enviei. Aí é o chamado objeto direto pleonástico. O que é isso? É uma repetição desnecessária. Cleo é cheio. Se está cheio, não cabe mais ninguém aqui. É quando alguém diz subir para cima e descer para baixo. É redundante. Viu? Mas olha, o que eu digo a vocês, quem tem dúvida muito assim, português é uma matéria que se você começar do zero, eu tenho português do zero, cara, isso eu pensei que eu sabia, Manuel, e é do zero, eu não sabia que existia esse do zero, porque o pessoal pensou que do zero seria o zero, zero, mas do zero que eu faço é você ter uma visão de morfologia para entender a sintaxe e depois o reforço geral com as duas. É preciso tempo, paciência, porque aqui nós temos 8 encontros, vocês vão de convir que é um tempo muito pouco, ou não? É pouquíssimo para uma hiperbólica quantidade de questões, de assuntos que nós temos. Vem lá na banca 15, 20 assuntos, não cai aqueles ali, não cai. A gente sabe o que é que mais ou menos cai. É pouco, mas é o pouco que a gente tem que trabalhar com o pouco que temos e aproveitar, né? Da melhor maneira possível. Então, qualquer dúvida, pergunte. Sub é acima de ou abaixo de sub? Aí, se abaixo de. É porque uma coisa depende. Pronto. Eita, vou decorar. Vamos conjugar o verbo.
Pronto, pergunta aí qualquer verbo a mim em qualquer tempo. Vá, pergunta aí a ver qualquer tempo, qualquer verbo. Não, eu conjugo esse verbo nesse tempo. Pergunte. Paulo, coloca um aí. Como? Correr. Só dizer o tempo. Pretérito perfeito, eu corria, tu corria, ele corria. Corríamos, corrias, corriam. Perfeito. Eu corri, tu corriste, ele correu. Corremos, correste, correstes. Correram. Presente, eu corro, tu corres, ele corre. Correrei, correria. Tudo aqui, acabou. Mas não quero isso. Manuel, eu corria quando eu era criança. Você só correu uma vez ou correu várias vezes? Então é o pretérito imperfeito. Porque se fosse o perfeito, correu e acabou. E o imperfeito dá segmento. Então, é isso que você tem que entender. Porque decorar, eu canto, canto, ele canta, eu cantaria, cantaria. Sim, mas eu não quero. Eu pego uma gramática, Manuel, e vou lá olhar. Eu canto, canto, ele canta. Eu quero que você me mostre como caminhar e chegar até aí. Acabou. Vamos lá. Eu enviei o material. Já enviei? Estou continuando enviando ou alguém mandou enviar? Se eu já enviei, é uma coisa subjuntiva ou é uma coisa certa? Modo o quê? Agora, eu espero que você envie os livros. Eu espero que vocês enviem. Eu estou dizendo que vocês já enviaram, que vão enviar ou podem enviar. É certeza ou incerteza? Se é incerteza, é um modo indicativo ou subjuntivo? Agora, envie o material. Estou mandando ou não? O que é que faz o imperador? É isso, acabou. É fechar o olho. Isso quando eu dou aula de inglês, quando eu dou aula de francês, de espanhol para concursos, essa mesma linguagem. Porra, Manuel, o verbo, a mesma coisa que a língua neolatina, menos o inglês, que não tem que se aprender em verbo. Em inglês em verbo não tem que se ver. É só olhar e acabou. Porque não tem que se ver, não tem que se pensar. Já tem as partículas prontas. Português é diferente. Ah, sub. Por isso que eu sou muito fã. Tive a oportunidade de conversar com ele antes de morrer, 2 meses, 3 meses, Paulo Freire. Ele ia direto na música. Ele mostrava a realidade de cada povo, cada coisa. Ah, mas ele ensinava a gente a estar inchada, fudido. Não, não. Ele mostrava que o ensinar para aquele povo era aquele povo. Ele não ia ensinar na universidade como se escreve inchada. Não ia. Mas ele dizia, faça aquilo que faz prazer no seu dia a dia. Então, inchada, serra, capim, e etc. É o seu mundo. Então, vamos aprender o seu mundo, depois parte para outro mundo. Mas primeiro aprender o seu, para dar um estímulo maior. Uma coisa. Então, subjuntivo. Aí você coloca, indica a, a incerteza. Aí eu pergunto, se indica a incerteza, eu posso dizer que é o modo da hipótese? Sim. Posso dizer que é o modo da possibilidade? Posso dizer que é o modo da dependência? Sim ou não? Sim, porque se eu dependo de alguém, é porque eu estou lá embaixo, depende. Então, é incerteza. Aí você coloca assim, ó é, espero que você seja feliz. Se, se estudar, passará. Se estudar, passará. Aí, circunde aqui, estudar. Espera, terminar aqui. E circule aqui, seja. Aí, circunde aqui este quero. Que? Quem falou? Não, não. Que existem as orações reduzidas? Não. Aí, quando você decora essa parte aí, quando não vem, e aí na hora que não vem? Eu não quero que você decore. Isso foi dito, mas é uma coisa muito trivial, prosaica. Sabe por quê? Vamos lá. Estudando, você tirará notas boas. Veja que o si não apareceu aí. Agora, coloque. Estando doente, não foi à aula. Vai, não foi. Estando doente, ponto. Vírgula. Não foi à aula. Por que não foi?